revisando aqui alguns conceitos vistos. Vamos ver aqui o conceito de array ou vetor, onde a gente tem uma variável e essa variável a gente consegue atribuir valores, a gente já viu isso. Só que aqui, diferente do que a gente tinha visto, onde a gente, por exemplo, atribuía um valor simples, por exemplo, a variável aluno, e eu colocava aqui, por exemplo, sei lá, Pedro. Aí quando eu exibia a variável aluno, ó, percebam que não estou colocando literalmente aluno, eu estou colocando a variável aluno que tem dentro dela Pedro. Quando eu executava isso aqui, ele exibia para mim o que tinha dentro da variável, que no caso é Pedro. Aqui. Só que agora a gente consegue, além de exibir, de atribuir a uma variável um único valor, a gente pode atribuir um vetor, um array. E esse array a gente pode colocar aqui, por exemplo, vamos seguir nesse mesmo exemplo de aluno aqui, vamos colocar alunos. Vamos criar uma lista de alunos. Como é que eu crio uma lista? Eu coloco entre colchetes separados por vírgula. Então, vou colocar aqui Pedro, João, Maria. Então, aqui ó, eu tenho uma série de alunos, uma lista de alunos dentro de uma única variável chamada alunos. Vou colocar aqui. Percebam que eu coloquei alunos meramente como uma questão de significado aqui, de semântica. Porque se eu tinha um aluno, um único valor sendo atribuído, eu coloquei o nome da variável de aluno. Mas como agora eu tenho uma lista de alunos, a semântica, para uma melhor semântica do nosso código, a gente coloca aqui alunos. Feito isso, se eu exibir agora e executar esse código, ele traz a lista de alunos. Agora, alunos recebe uma lista de alunos. Tá? E o array, a gente tem dentro dele, a gente viu na última aula, algumas funções que a gente pode trabalhar, que é o len. Esse len aqui significa length, e esse length ele mostra a quantidade de elementos dentro da lista. Vou passar só rapidamente, que a gente já viu isso em aula. O pop, eu removo um elemento na minha lista a partir de um índice. Então, por exemplo, quando eu dou pop 1, quer dizer que eu estou removendo o elemento no índice 1. Aqui o que a gente tem um pouco contraintuitivo é o seguinte, é que no array o índice 0 é o primeiro elemento. Então, por exemplo, o índice 0, na verdade, é o número 1. É o número 1 que está dentro dessa lista. Então, se a gente vier aqui nesse exemplo, se eu quiser pegar o índice 0, o aluno que está na posição 0, aqui, olha só, como é que eu retorno uma posição específica da minha lista? Eu coloco o nome da variável que tem a lista atribuída a ela. Entre colchetes, eu coloco qual é o índice que eu quero. No caso, o índice 0 significa que eu quero retornar Pedro. Então, se eu executar aqui, ele retorna para mim somente Pedro. Deixa eu limpar aqui o código. Ó. Se eu quiser o índice 1, ele vai retornar o segundo elemento da minha lista. Então, se eu executar aqui, limpar, ele retornou João. Se eu quiser, por exemplo, o terceiro elemento é o índice 2. Então, a contagem do array, do índice do array, começa em 0. Então, o 0 é o primeiro elemento, 1 é o segundo elemento, 2 é o terceiro elemento e assim sucessivamente. Então, apagando aqui. Quando eu utilizo o pop, eu passo o índice do elemento que eu quero remover. Quando eu dei pop 1, significa que eu removi o elemento 2, porque ele está no índice 1. Que esse aqui é o índice 0, esse aqui é o índice 1. Simples. Outra tem um insert, que você fala qual é o índice que você quer inserir, qual é o valor que você quer inserir. Então, aqui eu tenho uma lista 1, 2, 4 e 5. Quando eu executo insert 2,3, quer dizer que no índice 2 eu vou inserir o elemento 3. Isso significa que os que vêm depois desse índice serão empurrados para o final da lista. Então, aqui o retorno vai ser esse aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora a gente consegue percorrer uma lista. Esse aqui eu vou fazer mais devagar para mostrar para vocês como
que isso aqui funciona. Vou pegar aqui, vou escrever num rascunho que eu tenho. Vamos começar aqui de cima para baixo. Eu tenho esse array que se chama minha lista. Digamos aqui que eu quero percorrer essa lista e encontrar um elemento, dizer se eu encontrei ou não um elemento que está dentro dessa lista. Então, para eu percorrer essa lista, vamos só percorrer a lista. For, eu posso criar uma variável aqui temporária, que o for ele pede essa variável temporária, pode ser qualquer valor. Eu vou colocar x aqui, poderia ser i, poderia ser qualquer coisa. Vou colocar i, só para diferenciar. In significa em qual lista eu quero percorrer. Eu quero percorrer a lista minha lista. Então, ó. E o que significa o i? O i aqui ele vai percorrer item por item, elemento por elemento dentro da minha lista. Então, se eu der aqui print i, o que significa isso? Ele vai percorrer a minha lista e vai jogar o valor que está lá na lista dentro do i. Isso item por item. Então, vamos lá. A primeira vez que ele executar, lembrando que o for é um repita, é um loop. Ele executa várias vezes. Então, o primeiro elemento da minha lista é o número 1. Então, ele vai exibir para mim 1. E vai para o próximo elemento da lista, que é o 2. Então, agora, i é igual a 2. Vou até deixar temporário. Isso aqui não é só... Vou até deixar comentado, só para mostrar para vocês que é temporário. I vai receber 1 na primeira vez que ele executar. Na segunda vez que ele executar, i vai receber 2 e vai exibir print 2. Na terceira vez que ele executar, ele vai ser agora 4. Ó, 4, porque é o terceiro elemento. E ele vai exibir 4 na tela. Na quarta vez que ele executar, o i vai ser 6, porque ele vai para o próximo elemento da minha lista. E assim sucessivamente. Até chegar ao final da minha lista. Chegou no final da lista, ele para o loop. Esse loop ele se encerra e ele vai para o final da execução. Então, se eu executar esse cara aqui, olha lá, ele percorre, ele vai dar print em elemento por elemento que tem dentro da minha lista. E aqui, se eu quiser, por exemplo, contabilizar quantos elementos pares tem na minha lista, eu poderia fazer da seguinte forma. Aqui. Esse foi o código que a gente desenvolveu. Eu tenho uma lista e eu quero verificar quantos elementos pares tem na minha lista. Então, eu criei um contador inicializado em 0. Tá? Se eu vou contar alguma coisa, começa em 0 e depois vai 1, 2, 3. E ele vai fazer o seguinte, aquele mesmo esquema. Ele vai ver o primeiro elemento, que é x aqui. X vai receber 1. Então, vamos lá. X, ele recebe 1 porque é o primeiro elemento da lista que ele está percorrendo. Então, x vai receber, aqui, esse x vai receber 1. Ele vai verificar x, módulo 2, é igual a 0? Não é, ele não faz nada. Então, ele vai para o segundo elemento. Então, x agora é igual a 2. 2, 2 por quê? Porque x agora é igual a 2. 2 módulo 2 é igual a 0? É. Então, eu vou incrementar no meu contador. Então, é contador mais 1. Menos 4 módulo 2 é igual a 0? É. 6 módulo 2. Então, ele vai percorrendo a minha lista item por item. Aí, aqui no caso, eu estou fazendo uma verificação. E quando essa verificação é verdadeira, eu estou incrementando em uma variável chamada contador. No final, percebam que no final, quando ele executar o loop, só no final... Como é que eu sei que é no final? Por causa da indentação que eu fiz no código. Tudo que está indentado para dentro do loop for aqui vai se repetir até que ou uma condição... ou aqui nesse caso, ele percorrer toda a lista. Percorreu toda a lista, no final ele vai mostrar quantos que ele conseguiu contabilizar. Tá? E aqui tem mais algumas funções que a gente viu. Como inverter uma string, a gente consegue aplicar esse conceito de lista em uma string também. Então, por exemplo, se eu quiser pegar a terceira letra de uma string, eu posso colocar aqui a variável chamada palavra recebe Senai.
Se eu quiser a letra N, que está ali na variável Senai, na variável palavra que tem a palavra Senai, eu posso pegar um índice 2, que eu vou pegar, ele vai retornar para mim a letra N. Enfim, aqui tem a função soma, que é o sum. Ele pega a lista e vai somar todos os valores que estão dentro dessa lista. Muito interessante também, claro, desde que todos sejam números. Se eu colocar aqui no meio da minha lista uma string, isso aqui já não vai funcionar, tá? Mas só para mostrar para vocês tudo que a gente viu na última aula.